Quero falar agora com o deputado Dagoberto Nogueira, deu um trabalho danado para chegar até ele hoje de manhã. A coisa vai andando devagar. A tecnologia vai chegar. O G5 chega aqui depois que chega o G6 lá na Rússia. Mas, o deputado Dagoberto, você tá no carro? Bom dia. Eu tô no carro, Sérgio. Eu tava esperando lá em casa, mas tava demorando, tinha compromisso aqui no escritório. Falei, eu vou falando com ele no carro, chegar lá no escritório e continuo. Tô à sua disposição, meu amigo. Satisfação tê-lo aqui em nosso programa. E eu queria falar com você exatamente hoje, né? Pelos acontecimentos, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre os acontecimentos da atualidade, né? Essa questão da deportação, por exemplo. Qual é a tua visão sobre isso? Olha, Dessa Sérgio, primeiro deixa eu deportação. só fazer um comentário que eu estava ouvindo você falar sobre essa questão aí do fake news. Eu acho que isso é uma coisa tão importante para todos nós nos dias de hoje, porque hoje ficou uma coisa tão comum você enganar, mentir pelas redes sociais, e hoje a mentira ela é capaz de divulgar com uma velocidade muito maior do que a própria verdade. Porque eu não sei o que está acontecendo com a população. As pessoas estão tendo uma facilidade para acreditar na mentira, que é um negócio tão absurdo. Esses dias, Sérgio, um amigo meu, advogado, um homem de curso superior, ele me ligou e falou: Dagoberto, é possível isso aqui é verdade? Aí eu falei: pensa você mesmo, isso pode ser verdade? Aí ele mesmo, não, isso eu acho muito difícil ser verdade. Falei, pô, se você acha muito difícil ser verdade, precisa perguntar para mim. Então, as pessoas estão, assim, numa situação que acreditar na mentira parece que é um negócio muito maluco. E muita gente se beneficia com isso. Eu me preocupo muito, Sérgio, vai ser com essas próximas eleições, né? O que vai ter de fake, o que vai ter de mentira, né? Quanta gente que está vivendo da mentira, né? E isso, como é que arruma isso? Eu fico muito, muito preocupado com isso. Você está me ouvindo, Sérgio? Estou ouvindo. Você acha que isso aí pode, de certa forma, influenciar a resistência que existe lá no Congresso Nacional para a aprovação daquele projeto de lei das fake news? Olha, você sabe que tem muita gente que vive dela lá no Congresso. Então, as pessoas não querem que conserta isso, querem continuar propagando a mentira. E principalmente esse pessoal mais extremista. Esses é que vive da mentira e fazem de tudo para não pôr em votação essa lei. A lei já está já mais do que discutida, está pronta para ser votada, mas há uma pressão desses extremistas que não querem que ponha em votação. Eu acho que agora com o Hugo Mota na presidência, ele é um homem mais sério, é uma pessoa mais preocupada com essa situação. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos estar votando isso, né? Essas coisas que os deputados, alguns até têm medo de votar, essa questão lá do super salário aí, sabe, vai ter um monte de coisa que está parada há muito tempo lá, que eu acho que nós vamos tirar aqui das gavetas e votar. O Lira aí, para poder manter um controle sobre os deputados, ele acabava atendendo essas minorias e não colocava em votação essas matérias tão importantes para o Congresso Nacional. Dagoberto, já que a gente está falando de fake news, tem um interessante, a questão do Pix, né, que eu estava até falando aqui na abertura do programa, eu tenho duas manchetes aqui, uma manchete do jornal, as duas do Correio do Estado. Polêmica do Pix derrete a imagem do presidente Lula em Campo Grande. Essa manchete é do dia 23 de janeiro. Hoje, no jornal Correio do Estado, não sei se você já viu o Correio do Estado de hoje, já tem essa manchete aqui, ó. Em meio à polêmica nacional, GAECO mostra a força do Narcopix. Como você vê essas duas manchetes?
Agora há pouco fizeram a entrevista, uma pesquisa, mostrando a imagem do Lula derretendo em Campo Grande por causa do Narcopix, porque ele queria controlar, monitorar o Pix. Aí vem essa manchete hoje, quer dizer, não fica uma coisa meio estranha para você? Pois é, você vê como é que é isso, Sérgio. Aí o governo cometeu um erro muito grande, porque caiu naquela do Nicolas, né? O Nicolas acabou, ele sempre faz esse tipo de coisa. Acabou ele propagando que o Pix ia ter, como é que fala? Ia ter uma imposto sobre o Taxação. Pix, e logicamente que ninguém quer pagar imposto, todo mundo ficou contra, e com razão. Só que acontece que no projeto não tinha nada disso. Até porque a transação em dinheiro e do Pix, quando o Pix foi criado, ele veio até para a Constituição. Hoje está tudo na Constituição. A nossa Constituição é uma coxa de retalhos. Até isso está na Constituição. E acabou, então, com isso, era garantido que o Pix não seria taxado, que tem que mudar a Constituição para isso. Mas a mentira prevaleceu. E quem que se beneficia com isso? É o crime organizado, é a corrupção, porque aí não tem controle. É um negócio que precisa ter controle disso. E, no entanto, hoje você está vendo aí esses abusos, manchete aqui de jornal, em relação a isso. Eu também estou com o jornal aqui na mão e estou vendo isso. Quer dizer, é uma situação que o Congresso vai ter que parar também de ficar atrás dessas coisas populares, essas mentiras, e a gente agir em favor do Brasil. Nós temos que pensar no Brasil, né? Tem que sair dessa polarização, tem que sair dessas mentiras e ter coragem. Nós temos que ter. Nós vamos ter que enfrentar se isso vai dar desgaste político ou não, se a população não é capaz de entender isso, mas nós temos que fazer pelo Brasil. Quer dizer, é o Nicolas que inventa essa mentira. Isso acabou, inclusive, com a popularidade do presidente Lula. O presidente Lula foi covarde, porque aí recuou, ao invés de justificar, porque nesse governo está fazendo tudo errado, né? Eles, ao invés de dar vacina, ao invés de mostrar qual que é o jeito correto, então, para se fazer as coisas, ao invés de fazer isso, eles estão sempre correndo atrás do rabo. Então, erra demais, o governo erra e acaba proporcionando com que pessoas como o Nicolas tenham vantagens como tiveram. Eu acho isso muito triste para o país, Sérgio. Nessa questão de desacerto no governo federal, eu gostaria de falar com você mais sobre esse assunto. Você não acha que esse ministério do Lula está extremamente confuso e que precisa de uma reforma ministerial urgente? E se ainda dá tempo para fazer reforma ministerial? Olha, eu acho que vai ser possível. Eles estão dizendo que agora vai fazer essa reforma. O Lula também precisa ouvir mais as pessoas. É que no passado, que nos governos anteriores, o Lula tinha um time que ele ouvia essas pessoas. E essas pessoas davam palpite, essas pessoas mandavam ele parar de falar, ou ele falar, enfim. Ele não tem mais essas pessoas, ele não tem mais um Zeca Dirceu, ele não tem mais um Gilberto Carvalho, ele não tem mais essas pessoas, o próprio Palocci, que dava opinião, que falava, que não mexe com essa questão lá da Venezuela, não mexe com isso, não mexe com aquilo. Hoje ele fala aquilo que pensa, sem ter ninguém para poder estar conversando com ele, e acho que isso é o que está prejudicando muito o governo Lula, né? Tem um monte de coisa que ele vem acertando, mas que a população nem percebe esses acertos, mas os erros dele, a oposição tem feito um estrago muito grande, né? Até coisas que no governo passado não fez também, aí acusam ele de não estar fazendo, mas não tem uma situação que possa fazer um enfrentamento com a oposição. Eu, lá no Congresso, viu, Sérgio, eu tenho ajudado o presidente na medida do possível, quando é de interesse do país, mas essa polarização
entre Lula e Bolsonaro, isso já cansou, sabe? Acho que o Brasil precisa sair disso. Esses extremos não é bom. Nós vamos ter que encontrar um candidato aí que seja capaz de unir o Brasil, sabe? Senão nós vamos ficar nessa situação aí, onde o fake news vence a verdade sempre. O, o Dagoberto, como é que fica essa situação partidária no Brasil? Né? A tal de cláusula de barreira, essa dificuldade que se tem os partidos em permanecer vivos, inclusive aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Você veio do PDT para o PSDB, me parece que agora o PSDB vai ter que se juntar a outro partido. Como fica essa situação partidária aqui no estado de Mato Grosso do Sul e, particularmente, a tua situação? Olha, Sérgio, eu tentei montar chapa na época pelo PDT para eu disputar a minha reeleição e não consegui. Eu não tive o apoio por parte do partido. E antes você tinha 16 candidatos para você fazer legenda e hoje a legislação mudou, são apenas 9. Então é muito difícil, você tem que ter nove candidatos com uma média de 30 mil votos. É muito difícil hoje você montar uma chapa. E, logicamente, o Congresso já fez isso para poder diminuir o número de partidos. O PSDB vai ser extinto, não tem como sobreviver. Nós fomos eleitos com 14 deputados e hoje já tem 12, quer dizer, já 2 já saíram por ordem judicial, enfim. O próprio PDT também, que já teve 32 deputados, hoje, se não me engano, também está nessa mesma situação aí do PSDB, com 15, 16 deputados também, e que não tem como ter sobrevida, porque não tem tempo de televisão, não tem fundo partidário, então acaba todo mundo saindo. E ainda mais o PDT, que teve aquela briga lá no Ceará, vai perder 6 deputados lá. Então já não tem deputado, e aí perde. Então, esses partidos vão ter que se agregar a outros partidos. Senão não tem condições de disputar as eleições. Aqui, especialmente no Mato Grosso do Sul, o PSDB só existe aqui. O PSDB acabou em São Paulo, acabou no resto do país. Ele só existe. Nem aonde nós temos governadores, como no caso lá do Rio Grande do Sul, que nós temos o Eduardo Leite, lá tem só 2 deputados. Só que lá não é como aqui que tem 8, lá tem 30 deputados lá e só fez 2 o PSDB. A Raquel, lá em Pernambuco, né, que é outra governadora do PSDB, não tem um deputado federal, nenhum. Então, o PSDB acabou praticamente no Brasil inteiro. E nós aqui vamos ter que tomar uma decisão. O Reinaldo e o Rídio esteve com Marconi Perillo, agora no final do ano, e deu um prazo para o PSDB, ou vai fazer fusão, né, ou vai fazer federação. Se não fizerem isso, porque os presidentes de partido, Sérgio, e são presidentes com pouco número de deputados, mas querem continuar mandando. Então, eles não querem fazer fusão, não querem fazer as federações, porque querem mandar no partido. E aí arrebenta com todos os deputados, com os governadores. O Rídio aqui tem direito à reeleição, né? A Raquel lá em Pernambuco tem direito à reeleição. Então, eles querem tempo de televisão, eles querem, né, ter condições para disputar as eleições. E aí é o grande problema. E deu um prazo aí, até abriu para eles, ou vocês vão disputar, vão atrás dessa fusão, dessas federações, ou então nós vamos sair do PSDB. Já está certo que aí enfraquece mais ainda, e não é só o Rídio, não. Tanto a Raquel como o Eduardo Leite também fizeram a mesma condição para o Marconi Perillo. Ou ele vai lutar para que haja essas fusões, ou então todos eles vão sair aqui do PSDB, aí para ele ficar com o partido sem nada também, acho que não tem nenhuma vantagem para ele. Aí vai sair do PSDB, Dagoberto, e vai para onde? Já tem um caminho? Olha, eu não sei ainda, eu não sei. Eu estou com uma relação muito boa hoje com o Reinaldo, com o próprio Rídio. Nós temos, assim, o Rídio tem me dado muita atenção, e você sabe que eu não tinha muitas ligações com o Reinaldo, né? Eu disputei 2 vezes contra ele. Uma vez eu apoiei o Rídio contra ele, na primeira eleição dele, e depois
o PDT lançou o juiz como candidato a governador. Mas logo depois das eleições, o Reinaldo é um cara que tem uma cabeça muito boa. Ele já nos procurou, buscou um entendimento, aí falou da eleição aqui do Riedel. Eu, naquela época, eu disse para ele que se fosse o Riedel candidato, que eu apoiaria. Eu ainda estava no PDT e lancei o Riedel no PDT, que eu achava que o Riedel é uma pessoa extremamente preparada, um homem sério, um homem que poderia dar continuidade aí no governo e fazer uma grande gestão como ele vem fazendo. E aí eu me aproximei muito, tanto do Riedel como do Reinaldo, e estou satisfeito junto com eles. Eles me dão liberdade para eu votar. Você sabe que eu sempre votei com o setor mais progressista, eu não tenho como votar contra o trabalhador, a educação, são as bandeiras que eu sempre defendi e continuo defendendo, independentemente de partido. Então, eles me dão essa liberdade e eu estou muito satisfeito no PSDB. Mas agora, sei lá que partido que nós vamos aguardar essas mexidas que vão ter aí para a gente ver para onde é que nós vamos. Mas ainda não tem nenhuma definição, não, Sérgio. Pois é, mas a primeira pergunta que eu fiz para você, a gente terminou pulando na primeira pergunta. A questão do governo Trump, né? O que o Brasil esperar do governo Trump? Olha, eu acho que não pode esperar muito, porque o Trump também, ele não era assim, mas virou um extremista também, né? Então, ele está fazendo um discurso para dentro dos Estados Unidos. E acho que foi por causa disso que ele ganhou as eleições. O volume de gente que estão ilegalmente lá nos Estados Unidos e os americanos reputam de que essas pessoas estão tomando o emprego deles. Então, havia essa disposição do povo americano de mudar isso, né? E que o Biden facilitou muito e recebeu muitos refugiados, ele não jogou pesado contra essa imigração. E agora chegou numa situação de que eles estão numa recessão profunda lá, e aí culpa essas pessoas que chegaram lá nos Estados Unidos. E não é bem assim, isso é mundial, mas ele fez esse discurso e agora ele tem que cumprir isso, o que ele prometeu na campanha eleitoral. E só que tem uma coisa, viu, Sérgio? Quem que submete a trabalhar de pedreiro, de carpinteiro, de garçom, emprego doméstico, essas coisas que são essas pessoas latinos. O americano não gosta de fazer esse trabalho. Aí toca todo mundo de lá, eu quero ver quem que vai fazer isso. Então, é uma loucura. Isso aí vai ter reflexo também de imediato, talvez seja positivo lá para os americanos, mas daqui um pouco isso também vai causar problema para eles lá também, nessa questão desse tipo de mão de obra. Então, agora os brasileiros foram para lá. O que é gozado, Sérgio, que tem muito brasileiro que foi para lá, aqui ele não aceita ser garçom, mas aceita ser garçom lá nos Estados Unidos. É um negócio meio maluco também, viu? O Dagoberto, com relação ainda, voltando um pouco ao governo Lula, você sabe que o que credenciou o governo Lula, o 1 e 2, foi exatamente as entregas. Ele sempre um governo que entregou muito. A gente tinha aqui, do seu tempo, bem do seu tempo, a questão sobretudo do segundo governo, do Lula, quando a gente tinha aqui, na questão habitacional, por exemplo, chegamos a contar uma média de construção de 15 a 20 casas por dia aqui no Estado. E, de repente, esses programas habitacionais, outros programas de entrega, né? Aqui nós temos duas obras emblemáticas do governo federal que não andaram, que foi a BR-163, né, a duplicação da BR-163, e completar a obra da usina de fertilizantes de Três Lagoas. Você acha que daqui para frente, nesses 2 anos, o governo vai entregar alguma coisa para Mato Grosso do Sul? Olha, eu acho que o governo vai ter que agir para poder ele retornar. Se ele quer a eleição, ele vai ter que fazer coisas que contempla a população. Agora mesmo, estava aí num período inflacionário, começou a ter inflação. E aonde que estava pegando mais? A questão alimentícia. Então, ele está diminuindo um monte de imposto lá da cesta básica para tentar segurar
a inflação, porque se com esses juros altos e com inflação, então o país não cresce e acaba dificultando para ele a reeleição dele também. Então, logicamente que ele vai ter que se preocupar com isso. Você falou com uma coisa muito, muito importante, a questão lá da moradia. Nós tínhamos esse programa Minha Casa Minha Vida, que era uma coisa fantástica, porque além de gerar muitos empregos em todos os municípios, que ele fez muita habitação, ele gerava emprego por um pessoal que não tem muita qualificação, que é o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, o ajudante de pedreiro. E isso aí dinamizava muito a economia do município, porque ninguém vai comprar tijolo longe, ninguém vai comprar areia longe, ninguém vai comprar um material de construção muito distante do município. Então, compra sempre no próprio município. E isso dinamizava a economia do município e dava emprego para essas pessoas que não têm tanta qualificação. Então, ajudou o país com isso. E ficou, no governo passado, sem construir nenhuma casa, e nesse governo, até agora, foram muito poucos os projetos que tiveram. Mas aí também, viu, Sérgio, tem uma culpa do Congresso Nacional. E eu quero reconhecer isso. Porque o Congresso Nacional, hoje, virou impositiva. Para você ter uma ideia, as emendas nossas, individuais, todas, que era de 17 milhões, veio para 38 milhões. Aí foi criada as emendas de bancada. As emendas de bancada não eram impositivas, era uma luta política. E, normalmente, você nunca conseguia tudo. Era muito pouco recurso que vinha para a emenda de bancada. Hoje, para cada bancada, aliás, para cada estado, está em torno de 560 milhões de reais. Aí criou também as emendas de comissões. As emendas de comissões também é um outro volume grande e que ninguém sabe o Lira distribuir isso para quem ele quer. A gente nem sabe para onde vai, quais são os demais contemplados ou não. Né? Então, os investimentos do Brasil hoje estão na Câmara dos Deputados. O governo federal não tem dinheiro para fazer investimento, porque a Câmara, quando faz essa distribuição, que é de poucos dinheiros para cada um, acaba as coisas mais importantes do país, como ferrovia, hidrovia, as coisas estruturais que precisa fazer para o Brasil voltar a crescer, não está sendo feito, porque não está sobrando dinheiro para isso. Então, vai ter que mudar isso. Isso que o Flávio Dino fez, ele tem razão. Né? Tem que ter mais transparência, tem que ter mais cuidado, porque senão não tem projeto para o governo federal. Hoje, se você quiser recurso, tem que buscar no Congresso Nacional, o que é um absurdo isso. É o Legislativo que está fazendo os investimentos. Pois é, eu ainda, o Dagoberto, sem contar que facilita, né, para o prefeito, para o governador fazer a obra sem passar pela esplanada dos ministérios, até porque o dinheiro da esplanada dos ministérios exige uma contrapartida. E esse dinheiro da chamada emenda PIX, nem a contrapartida exige, vai o dinheiro e acabou, quer dizer, e nem a placa do nem a placa do governo federal aparece na obra, quer dizer, realmente você tem razão nessa sua explicação. Não, mas esse negócio da emenda PIX, viu, Sérgio? Eu sei que tem muita gente que bate muito nisso, mas na minha avaliação, ela é a emenda mais democrática que existe. E eu vou te explicar por quê. Você vai achar que o Dagoberto está doido. Mas, por exemplo, eu vou passar um recurso por PIX para um determinado município. Quando eu faço um projeto, por exemplo, eu quero levar para lá um ginásio de esporte. Esse ginásio de esporte é uma coisa que vai marcar o que eu levei. Entendeu? Isso aí foi o deputado Dagoberto que deu esse ginásio de esporte. Mas será que esse ginásio de esporte era aquilo que a prefeitura precisava? Agora, quando você passa em dinheiro, o que o prefeito estava fazendo? Ele terminava um posto de saúde, ele terminava uma creche, né? Ele pagava funcionário público, quer dizer, isso não marca a presença do deputado federal, mas ajudava muito os prefeitos. Né? Logicamente, presta conta disso igualzinho às outras emendas. Não tem esse negócio que não presta conta, ninguém sabe para onde vai. Não é assim, não. Todo dinheiro público que você gasta, você é obrigado a prestar conta, e os prefeitos prestavam conta. Por que deu tudo errado, Sérgio? Porque uma deputada do PL, lá do Rio de Janeiro, pegou e deu 20 milhões para um clube de polo. E deu mais 6 milhões para um clube de tiro. E o que é pior, esse clube de polo que ela passou, esses 20 milhões,
era advogado dela. Então, aí tem saque grande. Quer dizer, há um indício de corrupção nisso. Não estou dizendo que houve, mas está aí a Polícia Federal, está apurando. Mas por causa dela é que prejudicou tudo isso. Porque isso deu mídia nacional e ela falou: o dinheiro é meu, eu ponho onde eu quiser. Não era dela, isso é dinheiro público. Isso aí é dinheiro da Receita Federal. Nós, deputados, é que disponibilizamos para os municípios e para os governos. Tanto é que aqui no Estado é muito difícil o deputado que passa direto para a entidade. Eu mesmo passo só para a Prefeitura e para o governo do Estado. As únicas entidades que eu andei passando aqui tipo assim, o São Julião, são os hospitais, né? Maternidade, Santa Casa, isso aí eu tenho passado. Mas mesmo assim eu passo através da prefeitura, porque aí tem uma fiscalização, tem uma exigência maior para essas entidades. Mas tem gente que não tem responsabilidade nenhuma, que acha que o dinheiro é dele mesmo. Como ela falou, esse dinheiro é meu, põe aonde eu quero e faço o que eu quero. E não é dela, pois esse dinheiro é público. Né? Mas por causa dela, como isso viralizou aí nas redes sociais, acabou o Flávio Dino fazendo tudo isso. Mas a emenda PIX, ela tinha prestação de conta, sim, ela era muito boa para muitos prefeitos, terminaram muitas obras, começaram obras essenciais para os municípios. Então, hoje, não vai mudar a condição dela, mas nós temos que falar antes. Então, nós vamos ter que conversar lá com o prefeito antes. O que você quer com esse recurso? Eu quero terminar isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Ele falando o que quer, a gente comunica o governo federal e ele executa. Então, a única diferença que vai ter é que vai falar antes o que vai fazer do que estava fazendo antes, que só prestava conta só desse dinheiro. Quer dizer, exigiu, no mínimo, um projeto, né, Dagoberto? Vamos aplicar aqui, porque aqui no estado de Mato Grosso do Sul teve um deputado aqui, um colega seu, que mandou uma emenda de R$ 1 milhão para uma organização não governamental fantasma de São Paulo. E como é que vai se pegar essa prestação de conta? Foi para uma organização que, na verdade, nem existe, né? Está lá, está no papel, tem um CNPJ e tal, mas não tem sede, não tem. Manda R$ 1 milhão. Como é que faz isso? Como é que isso? Então, Sérgio, por causa de umas porcaria desses deputados aí que fazem essas coisas, é que acaba caindo em todo mundo. Mas não é todo mundo que é assim. A maioria esmagadora, eu posso garantir, está fazendo através das prefeituras, está fazendo através aqui dos governos do Estado e estão tendo responsabilidade naquilo que estão passando. Mas, logicamente, que tem muita gente que faz essas loucuras aí, e agora, eu acho que até uma coisa boa, agora vai ter que falar aonde vai, mas vai poder continuar ajudando. Quer dizer, essa transparência, lógico que vai ajudar. E aí vem para o governo federal, vou dar para um clube de polo, que só tem rico, né? E que quem joga polo é só milionário. Então, para esse tipo de coisa, não pode dar. Acabou. Então, pelo menos vai fazer essa peneira aí para não acontecer esses absurdos. Vai dar para uma entidade que é ligada ao crime organizado. E você pode ver, sempre são os extremistas que estão fazendo essas besteiras, Sérgio. Roberto, muito obrigado por mais essa entrevista. Foi bom a gente conversar e conversamos bastante, né? Dava para conversar muito mais, temos ainda muito assunto, mas infelizmente o tempo urge. E muito obrigado por sua participação desta vez. E a gente, neste ano, né, daqui para frente, nós mudamos um pouco o formato do programa e vamos conversar muito mais, né? Vamos dar voz à nossa representação, principalmente em Brasília. Muito obrigado a você, boa sorte nesse 2025, muita criatividade, né? Para 2026, e a gente vai torcer para que você continue como deputado, até por sua experiência, por sua coerência política e por sua responsabilidade de gestão e de representação. Muito obrigado, um abraço muito forte. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio. Um abraço. Falou, bom, pois é, entrevista todo dia com o Dagoberto Nogueira, nosso deputado federal, falou coisas aqui que era realmente para ter falado, e eu aproveitamos e já comentamos essa história do Narcopix. Por que tem que ser controlado? Não é cobrar imposto, né? E o Dagoberto colocou bem, né?
o governo não podia ter voltado atrás, o governo tinha que ter explicado, esse governo se acovarda, né, diante de qualquer uma denúncia mais veemente, mesmo que seja mentira. Então, é preciso que o governo tenha melhor articulação para explicar, quer dizer, voltou, está aí, ó, Narcopix, e descoberta que o Narcopix é aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, está usando o Pix para lavar dinheiro, para fazer contrabando, para fazer tráfico de drogas.